Dando mais um início à nossa live semanal de sábado, Café com Liz e Léo. Tô meio rouco, meio mal da garganta. Essa semana foi bem intensa, devido a muito trabalho e, putz, as mudanças de temperatura detonam a voz, mas vamos que vamos. Quero ver se eu fico com essa voz de locutor. E vamos para cima, aguardando a professora Marilis chegar. E enquanto isso, vamos degustando um café. Espero que até lá melhore. Bom dia, Tudo bem? tudo bem? E por aí, como estamos? A voz meio rouca. Nossa, a semana foi bem intensa. Muita aula aí, muita mudança de temperatura. Nossa, essa noite foi complicada, mas vamos que vamos. Vamos que vamos, né? Aqui eu acordei com rinite também. Né? Já Essas preparou? mudanças climáticas, estamos aqui no cafezinho já, na aguinha, mas eu também tô meio fanha, tô sentindo que eu tô um pouco fanha também. Hoje vai ser daquele jeito, então, os dois. Estilo curitibanos. É, Curitibano é curitibanos outro à nível. raiz. Exatamente. E aí, essa manhã friazinha também, né? Mas Ah, vamos lá. Quem nos detonou não. acompanha hoje, bom dia para quem já entrou. Nem vi até. É o Yuri. Tá, Fala, comenta Yuri, aí, tá beleza? fanho também? Tá rouco também? Ou tá o quê? Ou tá tranquilo, tá 100% nessa manhã aí de sabadão? Tem o cara lá que cantava a música, se tá tranquilo, tá favorável? Então, Bom dia, Yuri. hum, Tá tranquilo, tá favorável, tá rouco também. Rouco fanho, curitibano. bom, o tema do que a gente conversou no sábado passado era pra gente falar sobre gestão do tempo, né? Isso, Começar exato. ali. Vamos começar. Eu acredito que para a gente falar em gestão do tempo, a gente tem que começar falando de procrastinação. O mal do século, né? Que embora ó, todo mundo nesse mesmo modo, exatamente, né? O Yuri falando, todo mundo nesse mood. Então vamos começar falando de procrastinação, né? É o mal do século, né? As pessoas estão aí cada vez mais procrastinadoras. Mas é um mal moderno? Não é, né? É um mal do ser humano. Tem escritos aí já de 800 antes de Cristo, já falando assim: deixe o seu trabalho para amanhã. Para que fazer hoje o que você pode fazer amanhã, não é mesmo? Hoje Uma vamos fazer dessa, uma, hoje vamos fazer uma coisa legal, vamos fazer algo prazeroso. Amanhã a gente pensa nos nossos problemas, né? Nosso cérebro é programado para ter a recompensa imediata. E é um pouco abstrato a gente pensar em recompensas futuras, sendo que o trabalho de agora tem que ser algo um pouquinho difícil. Então é por isso que a nossa tendência mesmo é procrastinar, né? Procrastinar é exatamente você postergar algo que precisa ser feito para depois, para substituir por algo mais legal, né? Seja você não fazer nada, ou seja você fazer uma tarefa mais interessante. E por que que eu digo mal do século? Porque hoje as distrações estão mais facilitadas, digamos assim, né? Hoje o nosso foco está em diversas coisas ao mesmo tempo e as distrações elas estão muito recorrentes na nossa vida. Então, se a gente está trabalhando no nosso computador de trabalho, está lá o WhatsApp web ligado, de repente as notícias, né? Porque a gente abre a página para a gente começar, o navegador para a gente começar a trabalhar, tá cheio de notícia lá e notícias polêmicas, fofocas, que a gente, opa, antes de eu abrir ali, vamos dar uma olhadinha o que aconteceu ali no BBB ontem, o que aconteceu não sei com o quê, por que tá falando que eles já colocam os títulos, né, bem instigantes.
E a gente vai dar aquela olhadinha básica nas redes sociais. E aquela olhadinha básica nas redes sociais aí se vão 20, 30, 40 minutos, uma hora do nosso tempo. Então, a gente precisa falar sim, né, sobre a procrastinação, porque é o que tem nos levado também, né, a não gerir o nosso tempo e a acumular coisas cada vez mais, né? Então, a gente tem que falar sim da procrastinação. Então, você falou muito bem, né, sobre toda essa ideia de procrastinar, né, da procrastinação. Eu iria até mais profundo nisso, no Por isso que eu sentido deixei para você, Léo. Você acha que eu não sei? Você acha que não foi tudo pensado? que a gente tem que pensar assim, o que leva as pessoas a procrastinarem. Exatamente. E, na verdade, é multifatorial. Depende de uma série de questões. A gente pode falar da falta de motivação, né? A pessoa, putz, estou sendo obrigado a fazer tal coisa. A gente, enquanto aluno, oh, não gosto daquela disciplina, mas tem que fazer aquele trabalho, né? O famoso estudar de véspera, tudo Hum, isso. Porque é mais fácil a gente empurrar com a barriga e vamos ver até onde vai. E hoje, você falou muito bem, por que que isso se torna algo muito maior, e visível? Porque hoje a gente tem muito mais facilidade. Se for olhar antigamente, com a própria agricultura da época, né, a cultura de você plantar o que você ia comer, você não podia procrastinar esse tipo de situação, porque senão você ia passar fome. tinha Então, sobrevivência envolvida, né? exatamente. Hoje, o que está envolvido? Uma nota, a presença, se é determinado, né, tipo de trabalho, se eu não está motivado para fazer esse tipo de trabalho, ou muitas vezes não sabe, aí você tem que aprender, daí aprender está doendo, porque é chato, enfim, você acaba gerando muito mais frustração, né? Então, acho que talvez a ideia é gerar um autoconhecimento mesmo, você estando cansado, não estando motivado, você tem que se exercitar a poder realizar determinada atividade. Não pode deixar o cansaço ou muitas vezes o lado emocional dirigir as nossas decisões no sentido, porque senão a gente sempre vai procurar não fazer, procurar descansar, procurar economizar energia. E no final das contas, nós, enquanto seres humanos, a gente foi feito para economizar energia. A gente sabia, hoje a gente sabe o que comer, como comer, de que forma que a gente vai comer, ou seja, eu posso ir no mercado, eu posso pedir pelo delivery, eu posso fazer uma série de questões, mas antigamente você não tinha isso, antigamente você mal sabia o que que você ia comer. Então, hoje a gente fica muito nessa facilidade da modernidade e com muitos recursos que você pode acabar executando tarefas muito mais rápido e a gente vai procrastinando isso. E se eu for trazer à luz da Bíblia, a procrastinação é um pecado, é considerado um pecado. Então, aí a gente já vê o quão pesado é do ponto de vista bíblico, né? E aí, Liz, eu vi que o Yuri escreveu alguma coisa aqui. Escreveu. Consegue ler? Eu acredito que a questão da procrastinação está muito relacionada ao modo como os indivíduos estão condicionados a recompensas de curto prazo. Sempre será mais prazeroso não ter essa responsabilidade. Como eu estou falando, mencionando a questão de saúde coletiva pós-pandemia, tem se mostrado um fator de si. Então, é isso, Yuri, exatamente. Tem uma outra questão, ou melhor, a questão que você levantou, a gente entra a relação de como a gente é criado. Normalmente, como que os pais, os avós, os avós educaram?
com essa recompensa de curto prazo. Então, sempre uma recompensa para evitar uma punição maior. Então, você tem que fazer, porque se você fizer, você vai ganhar um chocolate. Se você fizer, você vai poder brincar lá fora. Porque se você fizer, então isso vai condicionando a criança a se tornar adultos e falou, mas qual que é a recompensa que eu vou ter? Se eu não vou ter essa recompensa, por que que eu vou fazer? Então a gente tem que meio que agir de forma contra essa cultura. E assim, a Liz é mãe, eu sou pai, é óbvio que vão ter momentos que a gente vai ter que negociar com os nossos filhos. Negociar com os nossos filhos não é simplesmente eu no papel de pai ou a Liz no papel de mãe, chegar e impor a sua autoridade e falar, é sua obrigação fazer isso e se você não fizer, você vai ser castigado. É dessa forma que reflete que os filhos, né, as crianças vão encontrar a sociedade, uma sociedade punitiva. Isso é um dos motivos que eu também não gosto de avaliar aluno por prova. Para mim, prova não avalia absolutamente nada. O que a gente tem que, o que, né, isso eu levo em consideração é a evolução do desempenho do aluno, é o quanto ele se dedicou, é o quanto ele saiu do início e ele está se desenvolvendo agora. Por quê? Porque vamos pensar na ideia de prova. Pô, você vai condicionar o indivíduo a só tirar nota boa, mas a vida real mesmo, ela funciona baseada em nota. Não, a recompensa é o salário. Eu tenho que trabalhar porque eu preciso de um salário, preciso sobreviver, eu preciso ter dinheiro para bancar as minhas despesas. Então aí a gente começa a ver todas essas facetas relacionadas à procrastinação que está debaixo da guarda da gestão do tempo. Ou a gestão do tempo está debaixo da procrastinação, né? Então aí uma reflexão já para essa manhã filosófica. Exatamente. E uma recompensa de curto prazo também, né? Antes até das redes sociais, porque hoje não deixa de ser também uma recompensa de curto prazo, mas é o açúcar, né? Assim, E a população se viciou em açúcar porque também já vem desde a infância, né? O chocolatinho, o docinho tá sempre muito relacionado àquela recompensa rápida para você fazer algo, né? E eu sempre tento me policiar nesse sentido porque eu fui criada assim. A minha mãe, ela tem aquela visão de que para a pessoa estar bem, ela tem que estar bem alimentada, ou para ela agradar uma pessoa, ela tem que fazer a comida que a pessoa gosta, né? Então, se ela quer, eu lembro a gente morava no interior, e aí a gente recebia meus tios, meus avós lá para as festas de final de ano e tal, e ela fazia o prato de vários pratos e sempre direcionada. Aí, o tio tal gosta da torta de banana, o tio fulano gosta da torta de limão, o vô gosta de não sei o quê. Ela fazia porque ela queria agradar todo mundo. E era na base da comida, né? mas isso, E então eu tive essa criação. É, sabe que isso é uma das. Não sei se já leu aquele livro, As Cinco Linguagens do Amor. É já. uma, É então, a é a linguagem do expressão amor. de amor. É pelo estômago. Não deixa de ser a minha linguagem do amor, né? Ontem eu estava extremamente estressada, até na hora do almoço ali, foi o meu marido trabalha comigo, né? E aí ele é meu superior, ainda, né? Aí teve um probleminha lá no trabalho, uma situação de gestão lá também, algo que passou batido num relatório e tal, e a gente tinha mandado esse relatório para promotoria, e aí voltou para nós por causa de um errinho. E aí passou pela pessoa que fez o relatório e passou pelo meu filtro. E o erro foi ainda, e era pelo nosso chefe que assinou o relatório. Aí eu sentei para almoçar, quando eu terminei de almoçar dele. Então, porque aquele relatório, porque não sei o que, não sei o que. Ai, meu Deus. Eu falei, sério que a culpa é minha? Falei, você também passou por você esse relatório dele? Não, mas quem que é analista aqui? Eu falei, puta, é verdade, sou eu. Passou, né? Aí levei aquela mijadinha, né, profissional. E aí eu meio que levei pro pessoal, né? Ontem eu não consegui discernir. Aí saí brava já, né? Já fui fazer outras coisas, já saí brava e tal. E aí ele percebeu que eu fiquei brava e depois fui pra minha sala, fui fazer minhas coisas e tal. E eu fiquei estressada com aquilo. E aí lá por 4 horas da tarde ele sumiu. Eu falei, beleza,
né? Nem me falou pra onde foi. Daí já comecei, né? Nem me falou pra onde foi. Beleza, então tá bom, né? Então deixa. A cabeça da mulher. Aí ele me volta com o quê? Com uma torta de limão e um energético. É que você tá meio estressada hoje, então eu trouxe um docinho pra você. Falei, ah, pronto. Já me ganhou. Já resolveu o problema. Então a gente é muito condicionado também, né? As recompensas, a gente também tem que se ligar nisso. O quanto a nossa vontade por doce também está relacionada a esse tipo de coisa, porque não deixa de ser uma procrastinação, né? Você deixar de repente o que você está fazendo para comer um doce, né? Então aquele viciozinho do açúcar também é uma forma de procrastinar, uma forma de procurar uma recompensa imediata. E as redes sociais, elas estão danificando a nossa forma de liberar dopamina, né, Léo? Então, quanto mais a gente roda as redes sociais ali, mais a gente desfoca e mais a gente perturba a nossa liberação de dopamina e mais a gente vai precisar de mais coisas para sentir o mesmo prazer. Então, se antigamente um vídeo de 5 minutinhos nos prendia a atenção e nos dava algum prazer, alguma distração, hoje a gente não aguenta ver um vídeo de 1 minuto. Se a gente vê que o vídeo é um pouquinho mais, se o Reels é um pouquinho mais extenso, a gente passa, 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 passa. Então tá comprometendo outras facetas da vida também, né? E sobre gestão de emoções, eu estava lendo comentário, eu estava vendo algumas coisas sobre procrastinação e eu li um comentário de uma psicóloga e ela falou justamente isso. Ela falou assim, as pessoas que eu mais venha, né, no meu consultório com esse sintoma ou com essa reclamação de procrastinação, sempre tem um fator emocional envolvido. Então, as pessoas que não gerem suas próprias emoções são as pessoas mais propensas a procrastinar. E aí a gente volta naquele ciclo anterior do que a gente tinha falado, né? Tá tudo relacionado. Então, se você não gerir primeiro o seu emocional, se você primeiro não cuidar de você e das suas emoções, consequentemente, os impactos negativos virão nas suas atividades diárias, nos seus compromissos, nas responsabilidades que você precisa assumir. E aí vira um círculo vicioso e uma bola de neve. Porque se você já está mal com determinada coisa, e aí você procrastina, você eita, você trava a língua. Uma atividade que é da sua responsabilidade e você deixa para a última hora, aí quando você vai executar aquilo, talvez ou você não entregue com o mesmo resultado, né, com a qualidade que você poderia entregar, porque você faltou tempo para você executar aquilo, e aí você acumula mais tarefas para fazer, aí consequentemente como que você se sente? Aí você se sente mal, você se sente fracassado, aí você diminui ainda mais o teu nível de motivação, aumenta teu nível de frustração, você se sente uma pessoa ruim, e aí você já não estava bem, aí você procrastinou, ficou frustrado, aí abaixa ainda mais o teu nível emocional, abaixa ainda mais, né, teu moral, e aí vira uma bola de neve. As tarefas ficam ali acumulando, você fica se sobrecarregando e vira nesse ciclo. Aí a probabilidade de você realmente ficar mal, né? Ir para uma ansiedade, para uma depressão, a probabilidade aumenta. Então vejam o quanto é importante a gente gerir o nosso tempo, a gente ter planejamento e organização na execução das nossas tarefas, porque não está só relacionado a executar aquela determinada tarefa, está muito mais embaixo. A gente está falando aqui de emoção, de saúde mental, de autocuidado, né? Então, se organizar e planejar como você vai administrar teu tempo, está relacionado à tua saúde mental, está relacionado à tua saúde, tua qualidade de vida, né? Porque se você não gerir o teu tempo, uma coisa vai levar a outra. E leva mesmo, né? Porque você vai encarar os fatos daquilo que está acontecendo, né? Das circunstâncias da vida e se vai fugir, isso está intimamente ligado com a gente, né? A gente luta ou foge. Esse é o nosso cérebro reptiliano, né? Se a gente for trazer mais o nosso sistema nervoso autônomo que está direcionando se a gente vai reagir ou agir frente
aos fatos, né, às circunstâncias da vida. E você não pode levar tudo a ferro e fogo, mas também você não pode decidir em não fazer, porque o não fazer, ele é essa decisão, ou eu vou empurrar com a barriga o quanto der, é uma decisão, só que eu não sei o que vai acontecer no futuro e de repente vai começar a ter um acúmulo de um monte de pequenas tarefas que de repente se tornam diversas tarefas. E aí, em se tornando diversas tarefas, vira uma bola de neve e aí falta o que a Liz falou, falta você gerir tudo isso. Ah, é comum as pessoas falarem assim: ah, você é preguiçoso, você faz isso, você faz aquilo, o que te falta não é tempo, o que te falta é prioridade. Em certo ponto, eu até concordo que muitas vezes falta prioridade. Em meio a tantas adversidades, tudo acaba sendo prioridade. Porque, pô, se eu tô com um problema financeiro, pô, eu preciso de dinheiro para pagar a conta, é prioridade. Eu também tenho família que precisa de atenção, que também é prioridade. Então, como escalonar isso e nivelar dentro de critérios que eu possa gerir? Porque dentro de uma empresa, né, do teu próprio negócio, fica fácil você ter as ordens prioritárias. E ele é muito mais simples você é, direcionar a sua rotina de trabalho, que teoricamente é muito mais pautada em suas habilidades em resolver determinadas Às questões. vezes prazo, né? Aí facilita um pouco. Pô, e tem uma série de coisas agora em familiar e Sim, vida pessoal, sim. que além de ter uma questão racional, você tem uma questão emocional. Como que lida com isso? Porque para algumas pessoas dinheiro é tudo, para outras pessoas dinheiro é consequência, para outras pessoas o dinheiro é necessário. Da mesma forma, relacionamento, tem outras pessoas que não estão nem aí para isso, mas se tornam refém de determinados relacionamentos, ou seja, projeta questões no outro, e aí você cria, né, é criado expectativas para com o outro, e aí esse outro não supre essa expectativa, e entra uma frustração, entra nesse ciclo vicioso de você querer sempre essa recompensa. Eu sempre costumo dizer, a gente só empurra com a barriga aquilo que a gente não gosta de fazer. Aquilo que a gente gosta, a gente faz rapidinho, mas rapidinho. E aqui em casa eu uso um mantra que é assim, falando para meus filhos, primeiro obrigação, depois a diversão. Eles têm que entender que na vida a gente vai ter que fazer muito mais coisas que a gente não goste de realizar do que as coisas que a gente gosta. Só que as coisas que a gente não gosta de fazer é o que vai gerar a disciplina para eu ter essa constância em fazer. Ou seja, automatizar as coisas que eu não gosto de fazer. Então, por exemplo, acorda de manhã, qual que é a primeira tarefa? Pô, lavar o rosto ou arrumar a cama. Enfim, não importa, mas eu tenho que ter isso definido. Por quê? Porque se eu começo a procrastinar de manhã já com o despertador colocando no soneca, a gente já começa o dia já procrastinando tudo. E a gente não vai poder querer ver algo diferente disso se o nosso dia já começa dessa forma. Então, a gente fala muito em higiene do sono, né? Como a gente se prepara para dormir, mas pouco se fala como a gente acorda. Então, tudo está interligado. Então, a rotina é importante, é, eu ter essas pequenas tarefas, elas são importantes. E é um sacrifício, porque enquanto a gente está em formação, né, vamos falar principalmente nosso sistema inibitório, ele fica anulado. Então, a gente é muito na vontade, a gente faz com a vontade. Depois a gente vai criando a maturidade, e fala, "Pô, não, eu tenho que fazer isso, eu não posso fazer aquilo." Enfim, é nessa levada, eles.
Exatamente, e sobre o acordar, né, que você falou. Às vezes a gente não se dá conta do malefício que é o tal do soneca. Mas o soneca nada mais é que você ensinar a sua mente, porque a tarefa mais importante do teu dia, que é abrir os olhos e acordar e despertar para aquele dia, você já começa essa tarefa, você já começa o teu dia ensinando para sua mente, você está ensinando para tua mente que tá tudo bem deixar para depois. Deixa para depois, deixa para depois, deixa para depois, porque tá gostoso agora é dormir. O que eu tô fazendo agora me dá prazer e tá gostoso, que é dormir. Então, o acordar, eu vou protelar. Então, eu protelo até o último minuto. Então, eu tô ensinando a minha mente. Então, eu já começo meu dia ensinando a minha mente que, ok, deixa para depois, deixa para depois. O que eu realmente preciso fazer, que é acordar e começar meu dia, eu deixo para depois. Então, todo o resto do meu dia vai ser pautado nisso. Em que tá tudo bem, deixar para depois. Em que tá tudo bem, deixar para depois. E eu estava lendo também a respeito de duas técnicas que a gente pode fazer para ajudar a combater a procrastinação, que você pode fazer de duas formas, né? Precisa a gente se adaptar, ver o que nos deixa mais motivado a fazer, porque o fator motivação é muito importante. Primeiro, você colocar a tua tarefa mais difícil, aquela que vai te dar mais ranço de fazer, digamos assim, para fazer por primeiro, para você já resolvê-la, e aí você ficar com aquele sentimento de venci, consegui, e agora eu consigo dar conta de todo o resto. Porém, para algumas pessoas, fazer por primeiro essa tarefa mais difícil acaba sendo aquela meta mais distante, aquela coisa abstrata que a gente falou, e o fator motivacional aí pega muito, porque daí tem outras emoções envolvidas, né? Como o medo de falhar, o medo do julgamento do outro, e se eu fizer e não ficar tão legal, e se eu não dar conta de fazer, de repente tem a expectativa de um terceiro, do meu chefe, enfim, que está aguardando aquele documento tem que estar muito bem redigido, né? E aí você tem aquele medo, aquela coisa, né? Então, que gera ansiedade, que gera medo e tudo mais. Então é mais difícil ir para essa primeira tarefa mais difícil. Então, o que você faça, coloque no seu checklist várias outras tarefas que são menores, que exigem, né, são metas menores, exigem um pouco menos de você, e deixa mais difícil por último. Aí você dá check em essas primeiras tarefas, e aí te dá aquele fator de realização. Como eu realizei coisas. Quando você olha aquela lista toda cheia de check, né? Ticado, como dizem, e você vê, nossa, realizei muita coisa. Então eu vou realizar agora a coisa mais importante que eu preciso fazer. Tem as pessoas que dizem que trabalham com adrenalina, né? Que gostam de trabalhar sob pressão. E aí o fator pressão, tempo, dá aquela adrenalizada e consegue fazer. Então a gente precisa também se conhecer, e aí entra o autoconhecimento também, né? Como eu consigo trabalhar melhor no meu dia? Pela quantidade de tarefas que eu executei, isso vai me deixar motivado a eu executar a coisa mais grandiosa e mais importante, se a gente não tiver um fator tempo, prazo ali também, né? Ou se é a qualidade daquele serviço, da coisa grandiosa que eu faço e aquilo vai me deixar mais motivada ainda, porque daí vai vir aquele sentimento de missão cumprida. E esse sentimento de missão cumprida é maravilhoso, então agora eu consigo executar o restante, né? Eu vou te dizer que eu sou aquela pessoa da adrenalina. Quando eu tenho coisas muito importantes assim para fazer, em que eu sei que vou me cobrar demais, eu eu vejo que eu trabalho bem com aquele fator tempo ali, o tempo me pressionou, aquilo ajuda eu a desenvolver. Mas por outro lado, enquanto eu não consigo ir para ação, aquilo me gera uma ansiedade sem igual. Então eu vejo que eu vou administrando, sabe? Eu vou administrando entre executar a quantidade e entre já vamos para o mais difícil, já vamos pro front, né? Já vamos pro front de uma vez. Então cabe também a gente estar nos observando, né? Para ver como que a gente trabalha melhor. Então, mas aí, vamos lá. Por isso que eu falo que as coisas não são simples como muita gente prega. O ser humano ele é complexo. O ser humano ele é um todo, ele não é uma parte.
As pessoas olham o ser humano do ponto de vista daquilo que eles estudam. Então, se eu estudo o joelho, eu vou enxergar o ser humano como um joelho. E aí é onde a gente vem trabalhando para entender quais são as camadas que envolvem o ser humano. O ser humano, ele é um corpo, ele é uma mente, ele é um ser social, ele é um ser espiritual, né, que tem uma alma, ou seja, o ser humano ele precisa de sobreviver, ou seja, eu preciso de vários fatores para enxergar quais são as camadas desse ser humano. E a gente só olha a resposta que o ser humano tem baseado naquilo que vem, que só é a ponta do iceberg, não o iceberg como um todo. Eu, eu gosto muito de trabalhar dentro da educação física com duas coisas bem simples. Se a gente for pensar e trazer para a educação física, o que que a gente olha? Ah, eu preciso avaliar pensando na prescrição do exercício. E aí eu vou olhar o ser humano do ponto de vista do quanto ele tem gordura, do quanto ele tem músculo, do quanto ele é encurtado, do quanto ele é torto. E a gente não olha o ser humano do ponto de vista do ser humano. Como que esse indivíduo se relaciona com a família, como esse indivíduo se posta, né, na sociedade. E aí existem alguns testes, mas hoje talvez o mais popular, até devido aos coaches, é o tal do DISC. Particularmente, o DISC ele não responde tudo, mas ele te dá um norte. Só que eu gosto de usar dois outros testes. Eu gosto entender o ser humano, primeiro, o tipo de inteligência que ele tem. Então, entendendo o tipo de inteligência que ele tem, é meu papel a procurar se adaptar à necessidade do outro, e não o contrário. Ainda mais enquanto professor. Imagine se todos os alunos tivessem que se adaptar ao professor. Não é mais fácil o professor se adaptar aos alunos ou à turma? Fica muito mais fácil o processo de ensino-aprendizagem. Então, entendendo isso, isso já é uma teoria do psicólogo do Gartner, nos inícios dos anos 2000, eu li um livro chamado Mentes que Mudam, e aí dentro desse livro ele aborda sobre as múltiplas inteligências, mas é algo que vem desde acho que da década de 80 que ele começou a pesquisar sobre isso. Então hoje existem vários testes que você, procurando no Google, você consegue identificar qual é o teu tipo de inteligência. E olha que interessante isso. A partir do momento que eu entendo qual é o meu tipo de inteligência, eu vou focar e estimular naquilo que realmente eu sou bom e não naquilo que eu tenho aversão a fazer. Não adianta eu falar assim, nossa, eu sou uma bosta em matemática e falar assim, cara, você tem que aprender matemática. Não adianta. Vai gerar frustração, vai gerar esforço desnecessário, ou seja, um dispêndio energético que não vai valer a pena. Vamos focar naquilo que realmente você é bom, que você é capaz. Porque dentro da sociedade onde você está inserido, vai ter alguém que não tem esse teu tipo de inteligência desenvolvida, mas que vai somar com você naquilo que ele é bom. Então, o que isso eu quero dizer? Que a gente identificando o tipo de inteligência, né, por exemplo, trazendo para a prática, eu tenho dois tipos de inteligência que são, vamos chamar assim, são antagônicas, que é o sinestésico corporal, as pessoas que gostam de se movimentar, se expressam pelo movimento, e o outro lado, que é a lógico-matemática. Característica. Sinestésico corporal é educação física. Educação física ela é muito sinestésico corporal. Não adianta eu entender ou querer racionalizar muito do ponto de vista da lógica, da matemática, que não vai alcançar. Porque eles querem aprender o movimento movimentando. É assim que se aprende. Mas, por outro lado, você tem a lógica matemática muito característico de engenheiro. Sim. O engenheiro ele vai enxergar tudo dentro de uma forma cartesiana a vida. E aí esses dois eles estão na sociedade
os seus tipos de inteligente precisa ter o quê? Quem vai fazer o elo. E aí eu tenho o outro tipo de inteligência, que é a inteligência interpessoal. Quem tem inteligência interpessoal normalmente faz o elo entre esses dois extremos. Porque se colocar esses dois extremos para conversar, você vai falar A, o outro vai falar B, o cara vai querer uma análise gráfica de planilha e todo mundo, e o outro quer desenho. E não vai funcionar. E eu faço isso até uma crítica enquanto profissional de educação física, que o que é mais fácil nesse caso? Eu vou atender o engenheiro, como aluno de academia, como aluno de personal, e eu não estou nem aí para entregar algo que vai ser fácil para esse engenheiro captar a informação. Por quê? Porque eu parto do ponto de vista que, se eu entendi dessa forma, todo mundo vai entender da mesma forma. E não, você precisa ter camadas para que essa informação ela seja fácil a assimilação para qualquer público que vai estar lendo ou assistindo. Então, eu uso recursos, por exemplo, dentro de um relatório, dentro de avaliação física, eu tenho que ter o componente ilustrativo, porque pessoas vão olhar a ilustração e vai ser muito mais fácil eu poder assimilar aquela informação, mas eu tenho que ter o gráfico. E aí eu, enquanto profissional de educação, falo eu no sentido genérico, tá? Tá. Mas eu não sei interpretar gráfico. Você não, você vai ler a figurinha, e a figurinha já está interpretando o que o gráfico quer dizer. Só que tem pessoas que vão pegar o mesmo relatório e vão olhar e falar, nossa, que infantil essa figurinha. Mas o gráfico aqui eu já começo a analisar e já começo a ter insights. Aí o outro fala, não, 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 não é nada disso. Eu preciso do texto. Eu quero interpretar o texto. E aí lê o texto, fala, então é isso que está querendo dizer. Aí ele lê aquilo ali, interpreta, ele consegue entender o gráfico e consegue entender a figurinha. Mas tem um outro perfil que fala, meu Deus, eu não consigo nem ler, eu não consigo nem saber o que esse gráfico quer dizer e que porcaria de figurinha é essa? Que é o cara que precisa da explicação. Ou seja, ele precisa de um explicador para poder entender. Mas você está dizendo então que ele é um analfabeto funcional? Não. É que existem pessoas que aprendem e estudam e interpretam questões da vida dela, quando foge de outras questões relacionadas àquilo que ela nunca estudou, vai ser grego, vai ser hebraico, vai ser alemão, vai ser outro idioma, que a pessoa ali ela não vai se conectar. Então a gente tem que perceber essas diferenças para poder assimilar. Beleza, falei isso dentro do relatório, mas todos nós somos vendedores. Você pode falar, não, não sou, porque tem aquela visão mais vulgar de vendedor, né, de um cara chato, intrometido. Todos nós temos algo que vender, a gente está vendendo, a gente está nos vendendo a todo tempo. A todo instante a gente está se posicionando porque a gente quer vender algo, uma ideia, ou quer vender. Não estou falando de um produto ou um serviço, mas a gente quer vender e a gente faz o máximo de esforço para convencer as pessoas de que a gente tem a razão sobre determinadas circunstâncias. Só que a venda é um processo. E por que eu falo que a gente é vendedor? A partir do momento que a gente entende as técnicas de venda, a gente racionaliza e compreende muito melhor como a gente pode se posicionar frente a determinadas adversidades ou discussões. E quando eu falo discussões, debates, eu não estou falando de briga, mas dentro de uma conversa. E hoje, aonde que se expressa essa falha? Você tem dois extremos brigando e gladiando, e o que está faltando? Falta quem faz o elo entre esses dois. Dentro do background que esses dois grandes grupos eles falam, só falam que são extremistas. Óbvio que vão ser extremistas do ponto de vista que cada um está observando. É óbvio que cada um que for observar
uma pessoa que é mais central, que está no centro, vai dizer que essa pessoa é imparcial. Na verdade, não muito olho, pessoas que estão mais no centro, no cerne da questão, ela consegue enxergar o ponto de vista de ambos, mas tentar enxergar o que tem em comum dentro dessas áreas. É isso que falta muitas vezes hoje. Então, quando fala, as pessoas são intolerantes, elas são impacientes, é porque vem um turbilhão de incentivo à intolerância, seja ela qual for, seja de partido A ou partido B, ideologia A ou ideologia B. E aí o que que é mais fácil? Eu ficar na minha zona de conforto, na minha bolha, falando para quem fala a mesma linguagem para mim, ou eu sair da zona de conforto e procurar fazer uma ponte. Cara, mas será que eles não têm algo bom? Será que não tem algo que é importante a gente também entender do que simplesmente chamar de burro, de gado, de ovelha, de qualquer animal? Ah, você vai pastar, como é que você pode? E todo mundo tem algo bom, mas todo mundo tem algo ruim. Isso é o que nos forma e nos torna ser humano. Essa imperfeição. Agora, a partir do momento que eu coloco um cabresto e e sem crítica nenhuma eu simplesmente vou, aí falta alguma coisa, falta algum filtro para você conseguir identificar isso. E como não, daí eu vou falar um exercício que eu faço. Eu procuro não estar inserido nesses debates, mas o exercício que eu faço é procurar enxergar de fora, porque vamos pensar assim, na última eleição você tem dois grandes pares, líderes políticos, e a disputa eleitoral ela foi muito acirrada. Então, a gente está falando ali de, vai lá, 50 milhões em média para cada lado. Então, você está dizendo assim que 50 milhões de pessoas são totalmente burras, porque 50 milhões estão completamente certas. Pô, alguma coisa tem de equívoco nessa Algo análise. de errado não está certo nessa conta. Fosse algo assim, ó, 80% está dizendo que isso, e até beleza, pô, realmente não tem. Mas quando você tem algo meio a meio, será que eu não consigo entender que existe uma insatisfação, que existe algo que faz engajar tantas pessoas, e não é por causa ah, da pessoa ser diferente ou não, mas porque existem motivações distintas justamente na complexidade que forma uma sociedade. Agora, eu não estou lá no topo dessa cadeia liderando e dando as cartas ou instigando em cima de pequenos fatores que vão doer na sociedade. Eu não consigo viver a plenitude de toda a sociedade, porque enquanto eu tenho um abrigo, eu estou conversando com você, tem um monte de gente que nem conseguiu dormir porque está preocupado com uma série de questões que não tem o que comer, que não tem o que vestir, que não tem onde dormir. Eu não consigo projetar isso. Então, trazendo para a procrastinação, a gente foca naquilo que nos é cômodo e não naquilo que nos desafia, porque a gente foi estimulado e a gente é estimulado aquilo que nos dá satisfação momentânea. Aí você falou muito bem do doce, do açúcar, e aí voltando, né? Não é de agora, política do pão e circo, é isso. Eu maceto o povo, eu zoo ele, mas no final eu dou a comida para ele, eu condiciono ele. Tem a estratégia, quem usou muito isso, acho que foi Stalin, na União Soviética, ele fez muito disso, eles chamam marketing da galinha. Ele falava assim que eu pego uma galinha, eu vou bater na galinha, mas estourar ela na porrada, eu vou agredir, vou deixar ela sem água, eu vou deixar ela sem comida, de ela chegar a me ver, ela fugir. Mas aí eu vou pegar o milho, vou estender minha mão, vou dar o milho para ela e ela vai voltar a me seguir. E é isso
muitas vezes a gente inconscientemente passa. A gente apanha, sofre isso e aquilo e depois entrega uma migalha para nós. Aí, E isso só também, interpreta. né? E isso a gente já pode, é no micro e no macro, né? Isso a gente pode até entrar nos relacionamentos, nas dinâmicas de relacionamento, os relacionamentos que a gente chama de relacionamento tóxico. Nada mais são do que exatamente isso, é uma dependência emocional do outro que te prejudica, que faz algo para você, mas daí depois ele vem num pedido de desculpa, num presente, numa promessa de mudança. E aí, ah, não, é verdade. Essa pessoa me ama ainda, né? E eu aceito a migalha. E assim vou. Quando você falou dos tipos de inteligência, eu lembrei muito daquele vídeo até que viralizou, que foi muito difundido aí nas redes sociais, na internet, da menininha. Uma menininha loirinha, assim, ela tá jogando bola e ela não acerta nada. Já viu esse vídeo? Não lembro se eu vi. Alguém que está conosco aqui já viu esse vídeo? É uma menininha loirinha, ela tá jogando bola, ela vai chutar, ela erra a bola, ela chuta torto e tal. E aí você pode olhar, nossa, essa menina não tem, né? Não tem perfil, essa menina tem péssimas qualidades corporais, enfim. Daqui a pouco aparece, ela chuta, aí ela erra, aí ela pega e faz assim, tipo, ah, tá bom. Aí ela vira e começa a dar estrelinha, assim, ó. E ela faz um movimento perfeito, assim, a qualidade do movimento é incrível. Daí ela sai dando estrelinha, assim, cambalhota e tal. Aí a habilidade dela não tá com a bola, a habilidade dela está em outro aspecto, né? E foi muito difundido esse vídeo justamente falando sobre isso. Talvez você não seja bom numa coisa e você tá se cobrando naquilo. Mas você tá vendo as tuas outras qualidades, no que você realmente é bom, né? E quando você falou das inteligências, eu lembrei na hora desse vídeo aqui. A questão da bolha. Vou criticar de novo as redes sociais. Estamos usando as redes sociais e aqui estamos criticando o mau uso, né, gente? Estamos criticando o mau uso de redes sociais. Mas essa questão da gente estar inserido em bolhas e que de fato é muito confortável para nós, né? Dá esse sentimento de pertencimento, além do conforto de que todos estão ali na mesma linha de raciocínio que você. Então, tudo que você falar naquele grupo vai ser validado, né? E, pô, como é gostoso ser validado o tempo todo, né? Eu falar alguma coisa e todo mundo, né? Eu falar outra coisa, todo mundo, isso, bora, né? Então, é muito bom ser validado o tempo todo, né? Não ser contrariado. E isso eu falo das redes sociais por quê? Por conta do bendito algoritmo. Então, tudo que eu estou consumindo, tudo que eu estou comentando, tudo que eu estou curtindo, ele está me dando mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo. E sem perceber, eu vou estar exatamente numa bolha, porque eu vou estar consumindo exatamente aquilo. Então, ali naquela bolha, ninguém pensa diferente de mim. Ali naquela bolha, todo mundo me valida. Então, para que eu vou sair? Então, realmente, quando eu me deparo com o outro, aí é exatamente isso que você falou. O outro tá errado, o outro tá burro, o outro é tal, o outro é manipulado, mas eu não. Eu tô aqui certa, porque olha aqui, ó, tá todo mundo me validando. Tem 50 milhões de pessoas me validando. Então, é lógico que eu tô certa. O restante, tá todo mundo errado. Então, as redes sociais reforçaram muito a nossa bolha, né? Reforçaram muito esse conforto. E eu passei determinado período ali, entre 2018 e 2022, que eu tava ingressando numa bolha realmente. E aí eu me dei conta, eu falei, peraí, né? Eu tô muito ativista do negócio que nem sei se é, eu tô comprando umas ideias que nem sei se é realmente compatível com os meus valores. Acho que eu preciso sair um pouco dessa bolha. Acho que eu preciso seguir o fulano que eu não concordo, preciso seguir aquele ciclano que eu digo que eu não gosto. E eu comecei a fazer isso. Eu comecei a confundir o algoritmo. O algoritmo, meu Deus, o que está acontecendo com essa pessoa? O que eu tenho que entregar para essa pessoa aqui, ó? E eu comecei a sair da zona de conforto. Mesmo me deparando com coisas assim que, tipo, ai, que vontade de comentar, de cancelar essa pessoa. Eu falei, não, vamos ouvir, né? Eu falei assim, eu não sei por. Eu ainda falava assim, comentava com o Gil. Eu não sei por que eu tô me expondo a essa situação só pra eu passar raiva.
E, e foi interessante porque era um momento da minha carreira que eu também monitorava movimentos sociais. Então eu tinha que me deparar com essas coisas também. E também me faziam sair da zona de conforto, sabe? Porque eu tinha que monitorar grupos que estão se movimentando para alguma coisa, né? Para alguma ação que eu não concordava. Aí eu comecei a monitorar esses grupos e meio que me infiltrar. E falei, tá, beleza, vamos pensar pelo outro lado, então vamos pensar fora da caixinha, vamos parar para ouvir o que essas pessoas estão reivindicando, estão falando. E foi um exercício muito interessante de fazer, porque eu vi que expandiu a consciência, expandiu a minha mente, né? Falei, poxa, que interessante. Falei, a partir de agora, então eu vou sempre estar realmente validando os meus valores, assim, e fazendo esse balanço do que eu realmente eu acredito, o que é compatível com os meus valores pessoais, com as minhas crenças mesmo. Mas também eu vou consumir aquilo que é diferente disso, né? Lógico que eu não vou deixar conflitar a ponto de fazer eu despirocar de vez ali, né? E de repente tá lá brigando lá no meio também, né? Mas fazer esse balanço, né? Fazer esse equilíbrio entre o que é o meu valor, mas também o que é o valor do outro e parar para ouvir. Então eu recomendo a todos que façam esse exercício, né? Saiam daqui de hoje, dessa live, e vão seguir uma pessoa que vocês não gostem e parem para ouvir, mas ouçam assim com, né, com parcimônia, escuta assim, será que faz sentido mesmo, né? Porque normalmente a gente não tem feito isso e a gente escuta algo contrário e a gente já abate, já critica, né? Porque também é outro fenômeno que está acontecendo, que é o cancelamento, né? Às vezes a pessoa tem uma dinâmica, uma atitude, mas de repente ela faz uma coisinha ali e aí pronto, é cancelado e vira aquele alvoroço, que também é uma facilidade das redes sociais, né? O cancelamento. Então vamos fazer esse exercício aqui para a gente sair da nossa zona de conforto e para a gente poder refletir e olhar os outros pontos de vista e refletir mesmo, né? Levar para uma reflexão, tá? Eu não concordo em nada com o que essa pessoa está falando, mas vamos ouvir, né? Vamos ouvir, vamos ver os pontos de vista, vamos ver a motivação dessa pessoa. Essa pessoa tem um histórico, essa pessoa tem uma história de vida, essa pessoa tem, que nem você falou, é muito confortável para mim se eu tô aqui protegida, alimentada, né, com recursos. Para mim é fácil em determinadas situações eu criticar o outro que de repente não tem os mesmos recursos que eu, né? Me lembrei agora de uma situação que aconteceu numa reunião da escola do meu filho. Meu filho estuda numa escola particular e não é fácil para manter, eu me desdobro para manter a escola dele, então. E aí, numa reunião escolar, a diretora estava comentando sobre algumas atividades que estavam indo para casa e os pais estavam reclamando que era muita coisa que não era compatível com a idade da criança, ou que era muita coisa para a criança fazer. Por quê? Porque despendiam um tempo, uma atenção daquele pai, daquela mãe, para parar para fazer a tarefa, né, a lição de casa com os filhos. E aí ela falou que recebeu muitas críticas e muitos pais falando, ai, mas para que isso? Mas não sei o quê. E um tapa na cara, na nossa cara. Ela falou assim, e eu nunca tinha parado para pensar nisso. Ela falou assim: os seus filhos são privilegiados, porque eles vêm para a escola com o uniforme limpinho, com tênis, se tiver frio eles vêm quentinho, eles vêm alimentados. Eles são privilegiados. Então aqui dentro dessa escola a gente não tem que administrar nenhuma situação dessa. Normalmente, né, ela falou, o perfil das famílias aqui são famílias equilibradas, então as crianças aqui não passam por situações familiares difíceis, né? Tem, tem uma casa, tem uma família estruturada, vem para a escola de carro. Eles são privilegiados, então eu não tenho que administrar uma série de fatores aqui. É por isso que eu posso cobrar mais dos filhos de vocês. E eu fiquei horrorizada na hora, eu falei, meu Deus, é verdade. Falei, onde a gente tá? Que a gente não tá pensando nisso, né? Quantas crianças que estão indo para a escola para poder comer, né? Para poder ter uma refeição. A gente viu isso, ficou muito nítido na pandemia. As crianças não estavam indo para a escola, não estavam, né, nem se alimentando, enfim.
como que vai exigir de uma criança, de um adolescente, que seja produtivo, que seja isso, que seja aquilo, sendo que ela não tem as necessidades básicas atendidas? De repente está passando frio, não tem uma roupinha adequada, a família toda desestruturada, vê violência dentro de casa, vê briga, e não tem o básico. E aí eu falei, gente, é verdade, eu falei, a gente tem que refletir muito sobre isso, né? É sair da bolha total, entrar é se deparar com uma realidade desconfortável demais, mas a gente tem que pensar nisso. Aí ficou aquele silêncio na sala, assim, todo mundo tipo, a gente tem que se observar no alto do nosso privilégio, a gente tem que observar essas coisas também, né? É que não tem muitas coisas que o pessoal não compara com deméritos, sem a questão de você, tipo, comparar com você mesmo, né? Então, você sempre compara com o outro, e aí, assim, ah, nossa, eu tô melhor que eles, isso que importa. Ou você fala, nossa, realmente tem pessoas que estão em situação pior do que eu. Isso é muito comum no ambiente hospitalar, né? Você está reclamando de um determinado problema, aí você olha para o outro, o cara tá numa situação pior que a sua. Aí você começa a refletir que o teu problema não é tão problema Sim. assim, a forma como você encara. Agora, Liz, questões práticas para gerir todo esse tempo. Então, olha a quantidade de anuâncias que a gente colocou aqui acerca da dinâmica de vida no ser humano. Agora, como existe, você acha que existe algumas técnicas que a gente possa estar utilizando para gerir melhor o nosso tempo? Acho, não só acho, como utilizo também. Bom, então considerando, como você disse, considerando tudo que nós falamos até aqui, né? O primeiro ponto é gerir as emoções, né? Então, gerir teu estado emocional. Então, sempre buscar, a gente já conversou sobre isso em lives passadas, né? Um pouquinho mais agora também. Então, o primeiro passo é a gente se cuidar. Então, cuidar da nossa mente. Então, eu acredito que meditar e respirar são pontos iniciais para ajudar a gente a se organizar e a gerir o nosso tempo. Então, né, hoje em dia tem técnicas aí de meditação guiada no YouTube, é só você colocar meditação guiada lá, vai aparecer uma série de, de vídeos lá que podem te auxiliar nesse processo para você começar a meditar. Porque a partir do momento que você limpa a tua mente, né, clareia as tuas ideias, te dá mais clareza para você se organizar. Depois, colocar no papel o que você precisa fazer. Então, pontuar, fazer checklist das coisas que você precisa fazer. São técnicas legais até para você fazer à noite, né? No fechamento do teu dia. De repente, tira uns 5 minutinhos ali antes de dormir para você pontuar o que você tem que fazer no dia, no próximo dia, né? Primeiramente, largar a mão da soneca. Mas você pontuar, listar as coisas que você precisa fazer para que você não acorde no outro dia e fale assim, tá, para onde que eu vou, onde que eu começo, porque isso também faz você perder tempo. A falta de clareza faz você procrastinar, porque você não sabe o que você tem que fazer. Tem um monte de coisa para você fazer, mas daí na hora de você, se você não tiver organizado, listado, você não sabe nem por onde começar, não sabe o que exatamente tem que fazer. Então é interessante que a gente faça esse balanço diário ou até semanal, né? No domingo, o que eu preciso executar nessa semana. Então, ter clareza das coisas que você precisa fazer. E aí, quando você tem a clareza e você coloca no papel, ou tem aplicativos que ajudam a fazer isso, os planners de aplicativo no computador, né? Cada um vê como consegue se organizar melhor. Eu gosto de papel, eu ainda sou muito do papel, né? Então, eu gosto de escrever. Escrever com as minhas mãos e olhar para esse papel e falar, ó, eu tenho tudo isso para fazer. E quando eu tenho essa clareza do papel, eu também consigo pontuar as prioridades. Ah, isso aqui tem mais urgência, porque tem prazo. Isso aqui dá para deixar um pouquinho mais pro meio da semana. Isso aqui de repente nem é importante, nem sei porque coloquei aqui. Então você consegue ter essa clareza quando você visualiza. E às vezes é meio difícil ter isso só na mente, né?
Às vezes, eu tenho na mente aqui, eu consigo me organizar dentro da minha mente. Às vezes, algo não pode passar batido. O Gil sempre pega no meu pé porque eu não tenho o hábito de fazer lista de compras. Isso é uma coisa que eu sou desorganizada com a tal da lista de compra e tal. Aí, às vezes, a gente vai no mercado dele, tá, o que a gente tem que comprar? Fez a lista? Daí eu olhava pra ele e fazia assim. Dele, tá bom. Daí comprava tudo, chegava em casa. Esqueci de tal coisa. Por que não trouxe tal coisa? Isso que nem deveria ter comprado. Dele, aham. Falei, realmente, não adianta. Tem que pôr no papel que o papel nos dá clareza. Né? Eu achava que eu tinha o controle, que estava na minha cabeça tudo que eu precisava comprar, que eu olhando os produtos do mercado ia me dar os insights do que eu queria comprar. Né? Então, não é técnica nenhuma, é totalmente desorganizado. Mas a partir do momento que eu coloco no papel, eu consigo ter essa clareza. Então, o terceiro ponto, clareza. Meditar, respirar e clareza. São 3 técnicas que eu acho legal. E a partir daí tem várias outras, né, Léo? Agora você continua, fale mais um pouquinho. Então, eu começo, para mim, eu preciso ter uma rotina. Acho que a rotina, ela me define o dia. E é um compromisso que eu tenho que fazer, não importa a circunstância. Então, levanto, vou fazer meu café, vou fazer minha leitura, meu estudo. A hora que terminar isso, e aí, se é o dia de caminhão de lixo passar, já recolho o lixo, levo o lixo lá fora. Se tem louça, né, que ficou de um dia para o outro, já lavo, já vou fazendo essas atividades. Se não tem isso, eu dou uma olhada no filtro para ver se tem água, se as garrafas com água na geladeira estão vazias, daí eu já encho, já deixo tudo certinho. No que eu passo para isso, aí eu começo a trabalhar. Aí ligo o computador, vejo o que tem para ser feito e vejo o que tenho que fazer. Se tenho que demanda que preciso resolver, encaminhar e-mail, eu já começo a movimentar. Se eu não tenho, eu começo a trabalhar em análise, eu começo a analisar o site, ver o que está faltando, isso e aquilo. Se precisa fazer alguma divulgação, enfim, eu faço isso e começo a trabalhar. Normalmente isso eu levanto 20 para 6, eu já estou fazendo isso. 7 horas eu começo a trabalhar. Eu vou até umas 10, 10 e meia. Quando tem muito volume de trabalho, eu vou até meio-dia, fácil, fácil, na frente do computador. Aí almoço, uma rotina, almoço. Tem o horário que sai as crianças. E é pautado em cima do quê? Despertador. Da meio-dia e meia, as crianças já sabem, ó, temos que ir para o carro para ir para a escola. Aí chego na escola, às vezes dão uns 10 minutos, 5 minutos antes de bater o sinal para eles entrarem. Mas é o tempo que eu fico ali conversando com eles. Tem uma árvore, eles gostam de ficar escalando. Aí o outro quer ficar na frente do portão porque é seu primeiro a entrar na escola. Cada um dos 3, mas está na rotina. Saio dali, vou para o carro. Às vezes, dependendo se tem alguma encomenda para deixar nos correios, eu passo nos correios, vou para a Uniandrade. Chego na Uniandrade, vou na rotina. Deixo o computador, monto, né, o notebook, tudo na sala, desço, vou para o estúdio ali, para academia, faço minha atividade física, dou uma geral ali dentro do estúdio, então eu vou gerenciando o estúdio enquanto eu estou fazendo minha atividade física. Fico até as 2 horas. Daí fala, mas por que você fica até as 2? Isso dá 1 hora mais ou menos de atividade. Porque a partir das 2 horas é a hora que boa parte do pessoal da Uniandrade retorna do almoço. Então não adianta nada eu querer fazer alguma coisa se eles retornam às 2. Então é uma forma de eu colocar na minha rotina isso. E aí começo. Então, eu vou visitando cada setor que eu preciso me relacionar. Aí tem as demandas naturais do curso. Então, o tempo normalmente eu fico até umas 4h30, que é o horário que eu tenho que sair para pegar as crianças na escola. Eu vou ajudando tudo isso. Pego as crianças na escola, trago para casa,
Às vezes dá tempo de comer, às vezes eu não quero, às vezes dá um tempo de descanso. Mas o fato é que até às 18 horas eu tenho que estar na universidade de novo. Então, fico nessa. Daí volto a pé, em vez de estar indo de carro, daí eu vou a pé, faço esse caminho a pé. Então, o computador ficou tudo lá. Então, eu só venho, vou refletindo, chego, aí vou pro computador e aí dou continuidade. Quando dá 7 horas, eu desço para daí cumprimentar os alunos, ver os professores e tal. Dias que eu tenho aula, é um pouco mais corrido. Aí eu saio direto para a aula, não tenho tempo de me relacionar. Quando não tenho o que fazer, eu priorizo sempre as pessoas. Então eu vou ficar embaixo, não vou ficar na minha sala, vou ficar na recepção ali, conversando e me relacionando com os alunos. Vou ficar no estúdio, vou fazer qualquer outro tipo de atividade. Porque não tenho o que fazer na sala, então eu prefiro dar atenção e resolver o problema frente a frente. Então, dias que eu não estou bem e que eu tenho muito trabalho, assim, veio uma demanda que não estava, nossa, aí quebra a minha rotina. E aí é onde que eu fico mais irritado, porque todas as prioridades que eu elenquei para poder realizar, elas foram totalmente anuladas porque tem uma demanda que pediram para ser feita, um prazo para ontem. E isso é o tipo da coisa que eu detesto. Eu detesto. Porque para mim, prioridade sempre serão as pessoas. Sempre. Pode estar, preciso de documento, redigir isso e aquilo. Cara, esquece. Para mim, se tem problema que envolve pessoas, eu vou dar atenção para as pessoas. Só que coisas que, documento, é isso, é aquilo. Porra, eu tenho uma preguiça para fazer isso. Isso é algo que eu procrastino um pouco, mas eu procrastino. Porque é uma prioridade minha. Então, a hora que o pessoal entrou na sala de aula, daí eu vou voltar e vou fazer. E não queira me apressar, não queira, porque eu vou chegar e falar assim, cara, me desculpa, tem 50 alunos lá embaixo que eu preciso dar atenção para eles. Eu prefiro. O que é melhor para mim? Dar atenção para esses 50, enquanto eu estou fazendo esse documento, e aí depois vai vir tudo acumulado, ou eu resolvo o que tem que resolver lá embaixo, e daí com tranquilidade eu faço isso. Não vai atrasar. Eu vou entregar, só que não no momento que você quer. Hum. Não faço, não faço. Minha agenda quem faz sou eu. Me desculpe, mas eu É, concordo. a minha rotina também tem que se adaptar ao fato de não ter rotina, porque é uma característica do meu trabalho, né? De um dos meus trabalhos. E, e esse é legal porque a gente vai pegando o jeito de trabalhar, né? E aí eu tenho demandas fixas, por exemplo, checar o sistema onde chegam os relatórios das outras agências, checar e-mail, checar um outro sistema que eu sou responsável, que é um sistema de ouvidoria. Então, são coisas, demandas específicas que eu tenho que cumprir rotineiramente. Então, eu chego também, tenho o hábito de chegar, sentar e já cumprir essas demandas primeiramente. Por quê? Eu não sei se ao longo do meu dia vai chegar uma demanda urgente ou não, uma demanda que eu tenho que produzir algo para ontem. E isso é comum. Então, se de repente eu dou uma procrastinada ali, deixo para depois, não faço, pode ser que aconteça alguma coisa no dia em que a gente precisa despender energia para aquilo e que tenha um prazo. Por quê? Porque o que eu produzo ali é para balizar a tomada de decisão de um tomador de decisão. E às vezes essa decisão tem que ser tomada para ontem. E isso envolve até uma situação de sobrevivência. Né? Então, se a gente não produzir aquilo, pode ser que seja tarde demais. Então, a gente tem que estar preparado para isso. Então, a gente tem que se organizar e ter uma rotina para cumprir algumas demandas, porque pode aparecer a qualquer momento uma situação em que a gente vire tudo de cabeça para baixo e tem que dar conta daquilo. Então já aconteceu de eu chegar
E vai conversar com um, vai conversar com o outro, que eu também gosto de chegar, passar meu café, conversar com um com o outro e depois sentar e fazer as coisas. Mas daí o café se estende um pouquinho, aí você abre uma notícia ali que não tem muito a ver, e aí você vai deixando, daí de repente no meio do dia aparece uma demanda dessa urgente, que você tem que fazer análise, fazer busca, enfim, tanana, tanana. E aí não deu tempo de você fazer aquilo que você deveria fazer. E aí, quando você vai fazer, ou você passa do horário fazendo, ou chega no outro dia já foi o prazo daquilo. Porque são questões também que tem prazo. Aí você fala, ai meu Deus do céu. Então são coisas que a gente vai aprendendo, mas assim, é uma característica do serviço. Então a gente tem que se adaptar. Então eu tenho que saber que eu preciso estar com isso aqui administrado, porque senão pode vir uma demanda aqui que vai atrapalhar tudo isso, todo o resto aqui. Então é apagar fogo o tempo todo, né? Mas eu preciso ter uma rotina, senão não. Realmente, eu preciso ter essa rotina organizada, senão, se eu deixar no oba-oba, faço a hora que der, faço, não sei o quê, então eu tenho que ter a rotina para o que acontece sem rotina. Né? Para, se eu não tiver a rotina organizada aqui, eu não administro as bombas que entrou aqui. Então é importantíssimo, de fato, a gente já saber, começar o dia sabendo o que, que você vai fazer, né? A organização, o planejamento, a rotina. É que, por exemplo, toda essa divisão da rotina que eu passei até para justamente ter tempo para poder executar outras coisas, porque senão você Exato. fica só no trabalho, e quanto mais você faz, mais você vai receber de trabalho, e vai chegar uma hora que você fala, meu Deus, eu estou parado em questões burocráticas. E, não, e o problema, assim, que eu vejo é, eu não posso atrasar as dinâmicas, principalmente relacionadas à boa comunicação, porque a burocracia ela está me atrapalhando. Sim, O tipo de burocracia, ela é essencial, ela é necessária, mas para um determinado momento, ela não é o que vai direcionar o meu trabalho, porque não é urgente, é urgente para quem pede, mas para quem tá, que assim, pede para quê? Para que o trabalho fique perfeito e aí não dependa de outros. Eu falo, pois é, mas aí você não está enxergando a escala de responsabilidades dentro dos meus atributos enquanto ações, cara, isso aí que se lasque. Depois eu finalizo. Agora é hora de estar próximo, de estar conversando, de estar alinhando. Porque nem, hoje eu posso chegar, me dar o luxo de dentro do trabalho, eu falo, cara, eu vou participar de um evento tal, nesse horário, e paciência se tiver, eu falo, cara, eu tenho que também ter relacionamentos que vão construir ou ações futuras. Preciso, senão eu vou ficar ilhado. Não posso ficar ilhado achando que tudo na bolha, né? Está acontecendo no mundo acontece lá de fora. Então eu sempre estou procurando conversar com pessoas de outras cidades, outros países. Tem dias que eu, como agora eu faço parte do Conselho Municipal de Esporte, então uma vez por mês eu tenho reunião. Eu faço parte da Câmara Técnica de Inovação do Conselho de Educação Física também. É uma vez por mês que a gente se reúne. Então é um momento que eu saio e assim, eu não tô nem aí, vai mandar, vai fazer, tá programado aquilo ali. Paciência. Se atrasar ou se não atrasar, eu não vou me atropelar ou ficar naquela angústia de meu Deus, eu não entreguei. Porque essa ansiedade ela tá na minha cabeça. Para mim é simples, ó, até segunda-feira eu te entrego. Ou você precisa, é muito urgente, você precisa para hoje. Pô, não é, a maioria das coisas as pessoas estão querendo, estão consultando isso e aquilo. Não vai resolver. Uma sexta-feira, final do dia, vai resolver alguma coisa? Claro que não. Tá vindo fim de semana. Falo, cara, segunda eu resolvo. E fico tranquilo, a pessoa está tranquila. Não adianta entrar nesse desespero. sim. As coisas vão ser resolvidas, claro, isso no meu trabalho. Mas o que eu percebo, boa parte, elas colocam tudo como urgente. Ou seja, se tudo é urgente,
Então, tudo vai viver num estado de tensão. E assim, é urgente para quem? Para você ou para quem está te pedindo? Qual que é aí vem a ideia. Então coloca prazo, porque o prazo vai determinar o que é urgente e do que não é. Porque se eu não tenho prazo, aí, meu Deus, eu entrego quando quero, eu vou fazer tudo, que nem agora, recentemente, eu sempre gosto de fazer análise em massa. Eu apliquei uma pesquisa com os alunos, não só da educação física, como de outros cursos também, para trazer informação que para o planejamento é importante. Entendeu? E assim, são questões chaves, né? Aí fiz o relatório, foram 26 páginas de relatório, então, que envolviam gráficos e mais o resumo com o parecer. E aí, no final, ele se estendeu porque tinha uma parte que era discursivo, não era respostas objetivas, que daí eu copiei e colei na íntegra. Mas no final foram 26 páginas. Isso é essa parte de copiar e colar umas 10 páginas. Então tem um relatório de 15 páginas que eu gerei com um parecer acerca das questões de início do semestre. A reação. Meu Deus, tudo isso? Aí outros falam, para que fazer isso? Eu fico, aí, na minha cabeça é assim, cara, como é que eu vou melhorar se eu não avalio nada? Como é que eu vou planejar ações futuras se eu não sei o que está acontecendo hoje? Eu tenho que ser efetivo nisso. E para ser efetivo, eu preciso dessa informação. Então, dentro de eu chamo de essa pesquisa, é uma avaliação diagnóstica. Como está acontecendo no início do semestre, com várias questões. Envolve desde professor, dinâmica de aula, ações do coordenador, conteúdo, é, infraestrutura, protocolo, e que dá um ensaio geral. E aí, no final, ainda pontuei tudo isso em pontos fortes, fracos, oportunidades, ameaças. Ou seja, não sou eu que tenho que decidir, são os superiores que têm que decidir agora em função dessa informação. E assim, quando eu entreguei o relatório para uma pessoa, né, não vou citar o nome, ela olhou e falou: Nossa, tá completinho. Nossa, que maravilha isso. Já tá na. É só pegar essas informações e começar a executar as correções. Eu falei: Esse é o intuito. A dinâmica. O problema é o quê? É quando as pessoas ficam nessa ideia de não sair da zona de conforto porque está funcionando, e aí a gente tem casos dentro do mercado de empresas estabelecidas que quebraram porque não quiseram inovar. Casos como a Kodak, como a Nokia, como a Samsung, que elas faziam tão bem, tão bem, tão bem aquilo, só que elas não se atentaram para o novo. E aí elas foram engolidas. Então, se eu sei que isso pode acontecer, eu também não posso ficar apenas pensando no que está acontecendo internamente e melhorando os processos internos e eu esqueço que está vindo de fora. E assim, vai mexer na zona de conforto de todas. E para finalizar esse raciocínio, existe a sabedoria popular para isso. Tanto é que tem uma música do Chico Sainz que ele fala, dentro de uns trechos, que ele fala assim: eu me organizando, eu passo a desorganizar. Porque a partir do momento que eu me organizo, eu vou influenciar de forma direta ou indireta uma cadeia de eventos que eu vou estar incomodando pessoas que estavam em suas zonas de conforto. E para elas está tudo tranquilo. Sabe aquela pessoa assim, cara, eu estou no Titanic, o navio está afundando, mas não é problema meu, porque eu estou aqui jantando, ouvindo música.
e não é problema meu. Só que daí o navio afundou com você Já jantando é. isso. Exatamente. Então, gestão do tempo também está em você falar não, saber falar não e você frear o outro, né? Como o Léo falou, é urgente para quem? Para você, mas então, né? Vamos organizar aqui. Então, faz parte da tua gestão de tempo também, você frear o outro ou dizer não, né? Porque senão as pessoas se acostumam realmente. Elas se acostumam a depender de você porque você sempre faz, você sempre faz, você sempre faz, você sempre faz. Mas às vezes você está se desdobrando horrores, você está deixando de fazer coisas que eram importantes para você cumprir a demanda do outro. E até que ponto isso está certo ou não, até que ponto isso é necessário ou não, são coisas que, lógico, precisam ser filtradas, né? Eu, por exemplo, não posso falar não para o meu chefe, né? Não tem como, não tem como. Mas é uma característica ali do meu trabalho, e ok. Né? Então eu me adapto a essa característica porque é assim e não tem como fazer. São várias questões ali de segurança envolvidas, segurança pública e tal, envolvidas. Mas, mas assim, na minha vida pessoal, tem uma série de demandas que chegam na minha vida pessoal que eu tenho que administrar. Né? Então são coisas que vêm ali da escola, são coisas que vêm da minha mãe, são coisas que vêm do meu marido, que estão me pedindo coisas ali, né, o tempo todo, e eu tenho que, tipo, tá, peraí. Eu não posso também ficar largando coisas que eu me determinei a fazer para cumprir, por exemplo, uma demanda da minha mãe, que ela quer que eu faça a lista de presença de tal evento dos amigos dela, porque eu tenho acesso ao computador, então eu tenho que fazer a lista do... Deu, calma, peraí. Vamos administrar essas demandas aqui, né? E aí ela me cobra, filha, já fez tal coisa? Filha, já fez tal coisa? Filha, já fez tal coisa? Calma, mãe, calma, vamos por partes. Então são coisas que a gente precisa administrar também no nosso dia, porque você tem esse hábito de a pessoa trazer uma demanda para você, você largar o que você está fazendo para ir para essa demanda, né? Então tenha foco também, né? Finaliza primeiro o que você está fazendo e depois você vai para a próxima demanda, né? Eu tenho essa situação de ouvidoria que eu comentei com vocês, ele vem todas as demandas lá, denúncias, enfim, todas as situações. E é uma lista de coisas. Aí eu começo a fazer, volta e meia eu começo a fazer, eu lembro de alguma coisa. Ah, tem que fazer tal coisa. Aí eu vou pegar um café. Aí me dá aqueles ímpetos, né? Aí eu falo para mim mesma, eu não negocio para mim mesma quando eu tô fazendo esse trabalho em específico. Não, eu vou finalizar essa lista, quando eu zerar essa lista, aí eu levanto para fazer outra coisa. Enquanto eu não finalizar essa lista, eu não faço. Aí eu fico sempre negociando comigo. Não, primeiro eu termino essa lista, depois eu vou fazer outra coisa. Porque senão a gente faz isso também, né? A gente começa uma coisa, aí vem outra coisa, você larga que ele vai fazer. E aí depois você vem outra coisa, você larga que ele vai fazer. Falta um pouco de foco, né? Ou a gente deixa, a gente desvirtua rapidamente, né? Mas então faz parte também aí, ó, dizer não ou administrar as demandas do outro, né? Ó, isso, assim, os especialistas eles falam que, porra, vou chutar um número aí, mas para dizer que a maioria das nossas preocupações elas só acontecem e estão acontecendo na nossa cabeça. Exato. Então, não são problemas circunstanciais, são problemas que a gente criou. Então, são Exato. problemas que a gente criou, quem que tem que resolver somos nós mesmos. E aí, a nossa mente ela sempre vai estar jogando contra a gente. Em que sentido? Ela sempre vai dizer, ah, não faça, ah, não dá importância. Aí vem aquela questão assim, o quanto você se autocobra para poder deixar tudo perfeito. Quando você tem uma ideia mais perfeccionista das coisas, você nunca vai ter nada pronto, porque você nunca vai enxergar aquilo sendo perfeito. E isso é um modelo um modelo mental, é bem não é contido em modelos de negócio chamados, né, as startups. Ela fala, eu não quero um produto final pronto, eu quero feito, porque o feito é melhor do que o não feito, dentro daquilo que eu tenho condição para poder entregar, e não daquilo que eu
acho que tem que ser daquela forma. Então, quando você coloca, ai, tem que ser assim, tem que ser assado, você já coloca um peso que se você não cumprir dessa regra que você colocou, você se frustra, e aí aquilo ali vai ser mal. É falar assim, cara, eu vou fazer dessa forma e tá tudo bem se eu não conseguir. O importante é ir fazendo, que é a ideia das tarefas. E aí, eu tenho pessoas que falam para mim, como que você consegue dar conta de tudo isso? Porque tem coisas que eu avanço muito rápido e tem coisas que eu vou fazendo mais louco, mas eu não paro de fazer. Dificilmente você vai me ver sem fazer absolutamente nada. E eu não fazendo nada parte do descanso, para justamente eu ter um período para mim, que é em qual momento? É o momento que eu chego em casa à noite do trabalho. É o momento que eu chego e falo, cara, agora são 20 minutos que esquece. Eu vou estar no meu, na minha redoma e esquece. Eu vou sentar aqui, ó. Eu vou estar ouvindo a música, ou eu vou estar olhando rede social, eu vou estar querendo dar risada. Por quê? Porque eu estou cansado, estressado, porque é cobrança, é entrega, é isso e é aquilo. E eu preciso, cara, eu prefiro voltar caminhando, que nem a Duda está assistindo aí. Ontem ela falou, professor, quanto que leva em casa? Tava uma gravazinha, eu falei, não, não, obrigado, agradeço. Por quê? Porque é um momento, aliás, são 5 minutos de caminhada, que é aquela adrenalina do dia, eu já vou eliminando. Então, para mim, faz um bem danado. Às vezes eu pego o telefone e vou caminhando, já vou respondendo as mensagens, dizendo, ó, agora tá segunda, isso e aquilo. Mas daí eu chego em casa, eu não tenho mais esse tipo de tarefa. Eu chego em casa Relaxa. e descanso, e relaxo. Então isso é importante. E assim, eu não posso projetar eu fazendo isso e querendo que os outros façam a mesma coisa. Não vai funcionar, porque são vivências, são costumes, são hábitos, são motivos distintos. A minha dinâmica de trabalho, ela sempre foi assim. Eu sempre desenvolvi a dinâmica do meu trabalho fazendo várias coisas com várias telas ao mesmo tempo para eu ganhar tempo para poder fazer outras coisas. Então, eu sou assim. Tem pessoas que não conseguem, tem pessoas que vão chegar e falar assim, cara, eu prefiro fazer isso do que chegar e começar a fazer um monte de coisa que eu não vou entregar. Só que cada um é cada um. Eu não, nessa ótica, né, nesse sentido que eu não posso gerar tanta cobrança, mas o mínimo necessário para poder realizar, precisa fazer. Deixa eu ver o que é aí a esposa dá novas cargas. Mas isso faz parte, Faz ué. parte, né? E faz parte, é o pacote, não tem como. A, o ser humano ele é expresso em. A gente falou no início, né, de enxergar a vida cartesiana. Eu não enxergo a vida cartesiana que eu vou chegar e dizer assim: olha, se você fizer isso, a resposta lógica vai ser isso e está tudo resolvido. Que não vai. A vida, ela trabalha, a nossa vida ela é tridimensional. E existe o. Eu sempre coloco na minha vida o imponderável. Ou seja, a circunstância que eu não estava sob a meu cuidado, ela pode acontecer. Então, se ela pode acontecer, de que adianta eu me desesperar com algo que não está sob o meu controle? Porque é ilusão eu achar que tenho controle de tudo que acontece na vida. Por exemplo, falei da prova. Por quê? Porque tem circunstância, por exemplo, o aluno vem para realizar a prova e fura o pneu do carro, o ônibus que ele estava vindo quebra. O que adianta? Você acha que ele vai estar em estado emocional preparado para realizar a prova? Já é a prova, ou seja, ele não está preparado para realizar aquela prova. Então a prova naquele dia não vai avaliar em nada. Qual que é o meu papel? Cara, fica tranquilo, respira, dá teu melhor aí que você consegue, mas eu não vou estar avaliando só isso aqui. Para tirar um pouco do peso da cobrança,
É diferente de você fazer um concurso público. Concurso público, cara, se organize para chegar 2 horas antes do concurso. Não ter problema. E se der problema, você tem tempo para corrigir. É o que acontece quando a gente vê? Não. A pessoa olha, acha que é um dia normal, e aí as circunstâncias do dia vão acontecendo, e aí fala assim, nossa, mas por causa de 1 minuto? É, por causa de 1 minuto. Enem, tanto que E, tem as portanto, pérolas dos atrasos, então, né? são circunstâncias, Liz, que a gente tem que levar. E assim, o Léo tá falando isso, que o Léo é perfeito. Pelo contrário, por causa dessas questões, às vezes eu anulo, eu ignoro outras questões que são importantes. E aí é um trabalho que eu tenho que voltar, ou seja, eu não posso mais avançar, eu tenho que voltar para dar atenção, para pensar, refletir e tudo mais. Então não é um trabalho só indo, é um trabalho indo, voltando, mudando a direção, porque a vida está acontecendo aqui, porque a gente fica, é por isso que eu falo, boa parte das coisas acontece na nossa cabeça e a gente vai fazendo e aquilo ali vai fazendo parte da gente e não adianta eu achar assim, você tem que colocar a tua máscara no trabalho. Me desculpe, isso aí é a maior besteira, balela. Você é no trabalho aquilo que você é na tua vida pessoal. E paciência se os outros não te aceitam do jeito como você é. Problema dos outros, né? Porque quem vai ter que conviver com máscara não sou eu, não são os outros, sou eu. Então, olha o trabalho que dá eu ter que colocar uma máscara para poder trabalhar, eu ter que tirar a máscara para poder me relacionar. Vai chegar uma hora que você vai estar com tanta coisa na tua cabeça, com tanta informação, que você vai perder a tua identidade, que você não vai saber quem você é. E a partir do momento que você perdeu a tua identidade, você perdeu a tua essência. E aí é o autoconhecimento que você tem que buscar. Só que o que vai colocar? Você tem tantas amarras, tantos bloqueios, tantos muros na tua mente de aceitação que aquilo ali começa a gerar conflito. Só que aí você não tem ferramentas para você poder mudar a direção e te ajudar. Aí, quando você identificar isso, é o momento de você olhar e falar assim, cara, realmente eu preciso fazer terapia. Eu preciso de um profissional que vai me ajudar a lidar com essas situações. E eu falo, nossa, durante anos eu realizei terapia que hoje me ajudam a lidar com determinadas circunstâncias. E o principal eu ouço tudo, 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 tudo. E levo em consideração 100% do que está me dizendo, mas do que está me dizendo, não do que muitas vezes daquilo que a gente está observando. Eu presto muita atenção no que as pessoas estão falando, para aí sim relacionar com o que está vivendo, e aí eu conseguir desenvolver a capacidade para interpretar aquilo que está acontecendo dentro daquilo que está falando, porque às vezes as pessoas elas não estão falando é, por falar, mas é uma forma de desabafar uma angústia que está dentro dela. Por isso que tem gente que pega, por exemplo, começo do ano, estava conversando com uma pessoa no Uniandrade, estava indo embora. Aí fiz uma pergunta, falou, pô, que legal, montando isso, isso, isso. Aí, pô, cara, eu perguntei, e aí, como é que foram as férias? Cara, foram 10 minutos que a pessoa só falou. E eu ouvi. Eu podia ter ido para casa, chegar mais cedo, mas foram 10 minutos. A pessoa terminou, me deu um abraço, falou assim, nossa, professor, obrigado por ter me ouvido. Porra, eu voltei renovado para casa. Sim. O dia tá na minha cabeça falando assim, meu Deus, eu tenho coisa para fazer. Tá legal, 10 minutos a mais ou a menos em casa. Kelly não tinha me mandado nenhuma mensagem, que tava tudo sob controle e tudo mais. Cara, eu cheguei feliz, falei, nossa, ganhei meu dia. Porque acabou sendo importante eu ser ouvinte. E hoje o que eu percebo, as pessoas querem mais falar dos problemas dela e julgar o que os outros não estão fazendo. Cara, viva a tua vida, problema dos outros, coloque você como sendo prioritário, como sendo prioridade. E aí, dentro da ordem, é assim,
E aonde isso é um conflito meu. Eu coloco Deus como prioridade na minha vida. Teoricamente, quem deveria vir em segundo é a família. E várias vezes eu coloco o trabalho como prioridade e a família vem depois. E aonde que eu estou procurando ajustar esse conflito é onde chega, poxa, a família é a prioridade, mas eu preciso do trabalho para poder ter dinheiro, porque daí, se eu não tenho dinheiro, a família deixa de ser prioridade. Hoje, o meu conflito, ele está em eu conseguir ajustar isso para que eu defina a família como prioridade. E quando acontece isso, de uma forma muito mais introspectiva, porque eu estou pensando nessas situações e em como eu vou executar isso. E aí eu paro, penso, e aí depois eu executo. Por quê? Por que que eu paro, penso, reflito? Porque não adianta eu fazer e ser inconsequente em simplesmente fazer se eu não criei conexão neural para que isso se torne um hábito. E aí eu trago isso para quando a gente estuda hábito das pessoas, a gente percebe que precisa ter uma conexão neural de uma nova atividade para ela poder ter aderência. Aí eu consigo refletir isso do ponto de vista do exercício físico, que para emagrecer, que para construir músculo, eu tenho que ter o ato de pensar e que criar sinapses, ou seja, uma nova conexão, uma nova rede neural para que isso se torne parte da gente. Só que tem um outro agravante. O velho não aprende truque novo. Então eu tenho um tempo diferente. Só que aí vem a maturidade, eu vou criando atalhos pela experiência. Então eu tenho que entender e compreender que isso faz parte de mim. Só que é legal, isso faz parte de mim. Como que eu vou expressar isso e explicar para os outros? Essa é a questão. Então, e assim, ter liberdade poética para dizer assim, cara, hoje eu não estou afim de fazer nada. Eu não vou fazer. É consciente isso. Eu não quero fazer nada. Não me convide, não fale, eu não vou fazer e ponto. É difícil a gente administrar essa linha tênue entre o que a gente compra, né, da atualidade, da rotina, da dinâmica de mundo hoje, que a gente tem que ser produtivo, que a gente tem que ser produtivo, que a gente tem que ser produtivo, que a gente tem que estar assoviando e chupando manga ao mesmo tempo, e né, chupando cana, na verdade, é o ditado, né? Eu personalizei aqui com manga. E o fato de você administrar também os momentos de ócio mesmo, de lazer, de relaxamento. A gente vive esse conflito de linha, é uma linha tênue mesmo, né? Eu preciso produzir, eu preciso produzir, eu preciso produzir, eu preciso ser organizada, eu preciso executar, eu preciso e tal. E você também precisa ter o discernimento de você descansar, de você parar, de você priorizar algumas coisas como você mesmo, como a sua família, enfim. A gente tem que estar o tempo todo administrando, né? Porque senão a gente enlouquece, porque chegam uns momentos que a gente se culpa por ter aqueles 10 minutinhos para ouvir uma pessoa. Porque você não para ouvir a pessoa, porque você tá pensando, mas aí eu tenho que fazer isso, eu tenho que chegar em casa, porque eu tava indo para casa agora, porque eu tava querendo fazer tal coisa, eu tava pensando nisso, eu tava. Aí gera uma frustração, aí gera uma. E as pessoas se perdem nos relacionamentos interpessoais, se perdem aí nas coisas que realmente importam, né? Ontem, por exemplo, eu estava voltando da escola com o Benício, a gente teve uma atividade na escola e ele brincou, 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 brincou. Ele estava assim, acabado. Era umas 6 e pouquinho. E aí ele dormiu no carro. E eu falei, ele tá super cansado. E a professora trocou de roupa nele antes dele vir. Falei, ele vai dormir assim mesmo e deixe. E aí eu já, no carro, isso, no deslocamento, eu já comecei. Então eu vou chegar em casa, vou fazer isso, isso, isso e aquilo. Eu vou produzir aqueles vídeos que eu quero produzir. Então eu coloco ele para dormir. E antes de tomar banho, eu vou produzir isso, 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 isso. E aí cheguei em casa, coloquei ele na cama. E ele pediu um leitinho, que ele gosta de tomar um leitinho antes de dormir. E eu falei, beleza, vou fazer o leite dele, ele vai pegar no sono. Só que foi ao contrário. Ele tomou o leite e ele despertou. E na hora que ele despertou, eu falei, filho, você não quer dormir, você tá cansado? Não, mas eu despertei, eu já tirei um cochilo, eu tô bem e tal, eu quero fazer. E daí na hora eu pensei assim,
Ai, que saco, porque eu tinha planejado fazer isso e aquilo, agora eu não vou conseguir fazer. Pô, quebrou meu planejamento, porque eu tinha que produzir aquela coisa, porque não sei o quê. Eu falei, calma, Marília. Vai é teu filho, você vai curtir teu filho, você vai ficar com ele. Aquilo que você tinha planejado nem é tão importante assim, porque você só queria produzir por produzir, para você ser produtiva. Então vamos. Mas na hora me deu um mau humor mesmo. Eu fiquei mal-humorada, fiquei estressada, fiquei tipo. E aí eu tive que, peraí, vamos administrar essas coisas aqui, né? Vamos priorizar a presença do meu filho, vamos ficar com ele, já que ele despertou. Vamos fazer as coisas que precisam ser feitas, que daí muda toda a dinâmica, né? Daí já vai pro banho, daí já vai jantar, daí já vai fazer outras coisas, enfim. Então vamos fazer o que tem que ser feito. Mas é porque justamente a gente tá lidando o tempo todo com isso, né? Com essa dinâmica de eu preciso produzir, eu tenho que fazer tal coisa, tenho que fazer tal coisa. E aí o tempo que a gente tem, a gente poderia estar de fato curtindo, estar vivendo o momento presente para estar conversando com uma outra pessoa, ter trocas profundas e não superficiais com outra pessoa, com a sua família, convivendo com a sua família, a gente de fato está pensando naquilo que eu deveria estar fazendo. Tem que administrar, né? E é por isso que os relacionamentos humanos estão tão superficiais e cada vez mais superficiais, né? Porque ninguém tem tempo para nada, ninguém tem tempo para ninguém. Putz, eu diria que é o desafio desse século. Por quê? Porque há tanta informação, você é bombardeado com tanta informação, e cada informação que você recebe, por mais pouquinho que seja, ela vai despertar um certo sentimento. Seja um sentimento de justiça, um sentimento de impunidade, um sentimento de insegurança. Aí eu trago para nós. É a nossa responsabilidade decidir como que isso vai nos afetar. Por exemplo, eu assisto jornal hoje e eu não deixo isso mais impactar. Eu vejo, o governo fez isso, o prefeito fez aquilo, o governador fez aquilo, aí o senador, o deputado. Eu olho e falo, porra, eu vou continuar trabalhando, vou me preocupar com isso. Porque para isso, esses caras foram eleitos justamente para trabalhar. Se eu quiser importunar, é meu direito pegar o contato deles, mandar e-mail, ligar no gabinete e começar a reivindicar. É feito isso? Não. Se não é feito, o que vai mudar o dia? Não vai mudar absolutamente nada. E aí eu olho e tem um perfil de pessoa, que daí está mais relacionado ao traço da personalidade, ele tem uma característica muito mais ativista do que o pessoal que tem uma personalidade mais de cônsul. O cara que tem essa personalidade, para ele vai olhar, vai engajar, aquilo ali se torna um propósito de vida. Não adianta fazer para mim que eu não vou ter essa característica. Falo para mim no sentido de não que sou eu, mas que existem pessoas que não vão fazer isso, que vão continuar levando a vida e entendendo, cara, o governo entra, o governo sai, muda e qual que é o nosso papel? É se adaptar à maioria do povo. Pode gerar indignação? Pode, mas você acha que esses caras estão preocupados com a gente? Claro que não. Estão lixando. A vida real está acontecendo agora. Estou projetando uma preocupação em algo que não depende da gente. O que depende de mim? Depende daquilo que está ao meu alcance, daquilo que eu realmente eu posso até ter uma falsa, um falso entendimento, um pseudo controle da vida. Mas na vida, eu vou ser bem sincero, a gente não tem controle de absolutamente nada, porque existem questões na vida que eu nem sei se algo aconteceu que me livrou de um acidente e eu nem poderia estar aqui. Eu não sei, porque não foi consciente. Então, como que eu quero dizer e ter o controle da vida para gerar uma falsa sensação de controle? Cara, a gente usa isso para não ficar louco com a quantidade de informação. A gente traz organização,
Mas, cara, quer ver, ó, é simplesmente, eu tenho um negócio, por mais que eu faça um monte de ação, cara, se o cliente não quiser comprar comigo, ele não vai comprar. E aí? Comprar desespero? Não, falar, vamos tentar mudar, vamos ter mais fé, vamos exercer mais a fé, vamos procurar outras saídas, outras soluções. Mas uma coisa é certa, não depende de mim. Não é a cartesiana, eu vou fazer isso, é certeza desse resultado. Quando eu vejo um monte de gente vendendo esse tipo de situação, me dá ânsia, porque a vida não funciona assim. Pô, você é mãe, você sabe, tudo que você quer que teu filho faça, ele faz? Não, ele vai fazer aquilo que ele tem vontade. A gente está falando de uma unidade. Agora, quando você pega essa unidade e começa a sair dessa micro e vai para o macro, aí é um monte de pessoas no seu mundo. Eu tenho que fazer algo que divide a atenção com outros, para daí eu chamar a atenção dos outros, fazer com que as pessoas sejam escravas disso e que gere aderência para gerar engajamento. Falo, cara, para mim hoje dá muito trabalho. O que que é para mim hoje? O que que eu vejo de estratégia? Eu prefiro pesquisar a forma como as pessoas procuram e responder de acordo com o que as pessoas procuram. Eu prefiro atingir esse público. E é dessa forma que eu atinjo dentro da dinâmica de trabalho que eu executo. Ou seja, meu tempo ele tem que ser dedicado a isso. Eu não posso criar, agora eu vou criar um roteiro, porque para mim não vai funcionar, porque eu não vou ter tempo para dar continuidade disso. Aí eu vou quebrar toda a minha escala de projeto e de compromisso que eu tenho. Aí é aquilo, eu posso ou eu devo? Exatamente. É, o negócio é muito profundo mesmo, né? Está tudo conectado, está tudo ligado. Não dá para falar de uma coisa sem falar de outra, né? É a complexidade da vida humana. Já estamos nos encaminhando para 2 horas, Léo, para variar, né? A gente entra nos nossos papos aqui, a gente divaga, mas é um devaneio bem lúcido, né? E a criança já acordou por aqui também. Aqui também. Já estão despertando as crianças Eu já aqui. ouvi, porque daí acho que a Kelly, como acordou, daí já deve ter falado, não entra no escritório que o papai tá O ocupado. Então, mas eu já ouvi. Benício já me chamou lá. Mãe! Não sei se ouviram por aí. Top, o Thiago falou. Como sempre, né, gente? A gente você refletir, não só viver no automático, mas você refletir o que você tem vivido e quando você compartilha suas reflexões, isso faz a sua mente ampliar. Isso faz a gente crescer e expandir a consciência. Por isso que nós estamos aqui todos os sábados de manhã para conversar, para compartilhar nossas reflexões. E sem dúvida, sempre enriquecedor, como sempre. Fantástico. E vamos que vamos. O John, Hum, bom dia, John. Você entrou, mas a gente já está encerrando. Chegou tarde, Jonathan, hoje. Então, pessoal, muito obrigada por acompanharem mais um Café com Liz e Léo. Obrigada, Léo, mais uma vez. Mas depois assiste, né? Assiste o gravadinho. Assiste o gravadinho, Assiste. acelera a velocidade para não ficar 2 horas ali na frente, vai assistindo e tal. Exatamente. Mas vamos que Obrigada, então, pessoal, a todos. Tenham um excelente final de semana. Aproveitem. Obrigada, Léo. Bom valeu. final de semana. Até. Até. Tchau, 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 pessoal. gente. Até mais.